Meu nome é Colt. Os nomes são importantes porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve, 6 cordas. Fui chamado de Quoth, o sem sangue, Quoth, o arcano, Quoth, o matador do rei. Mereci esses nomes. Comprei e paguei por eles. Mas fui criado como Quoth. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro, grosserias na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros, incendiei a cidade de Trebon, passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas que os outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestréis chorar. Você já deve ter ouvido falar de mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu sou o Rafa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nerds ao Quadrado. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um dos livros mais incríveis que eu já li e tá no ranking número 1, medalha de ouro, de melhor série literária já escrita. Chupa George Martin, O Nome do Vento. Sim, cara, sem exagero, A Crônica do Matador do Rei é a melhor série de livro que eu já li. A Crônica do Matador do Rei, O Nome do Vento, ou simplesmente O Nome do Vento, é esse tijolo aqui feito de papel, escrito por Patrick Rothfuss, esse carinha aqui, ó. Lançado em 2007 nos Estados Unidos e em 2009 aqui no Brasil, tem 652 páginas e foi lançado aqui pela editora Arqueiro. A capa foi desenhada por Mark Simonetti, o mesmo capista de As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu conheci o livro quando eu trabalhava numa livraria muito famosa, que eu não posso falar o nome porque não está me pagando. Galera, para de ser mercenário, mano. Que é isso? Que custa falar o nome das coisas? Eu conheci o livro quando eu trabalhava na Saraiva, aqui em São José dos Campos, e em uma ação da editora Arqueiro, eles iam fazer uma reunião lá com o pessoal, acabou não rolando, mas eles mandaram uma lista, uma relação de livros daquele ano, e pediram pra gente escolher, né? Os funcionários podiam escolher um livro que eles iam mandar pra gente. E aí eu ganhei O Nome do Vento. Eu achei o máximo por parte da editora, mas eu não sabia o que ler, o que eu ia escolher, porque eu ainda não conhecia muita coisa da relação daquela lista. E aí duas amigas minhas lá da loja, a Renata e a Priscila, ficaram na minha orelha. Pega esse livro que ele é muito bom, a Mariana também. Pega o livro que é muito bom, ele é fantástico, ele é incrível. Eu acho mais legal que As Crônicas de Gelo e Fogo. Aí me deu um baque, eu falei, puta, não pode ser. As Crônicas de Gelo e Fogo é a melhor série que já fizeram. E aí eu peguei esse livro aqui e foi paixão à primeira vista. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you. Parei. Mas vamos pra história. Em uma pousada chamada Marco do Percurso, eu sou caipira mesmo, Marco do Percurso vive o estalajadeiro, o dono da pousada, que se chama Colt. O Colt vive ali junto com o Bast, que ele adotou como aluno. E também tem um passado meio misterioso, não conta muito no livro, mas o Bast estuda com o Colt. E nessa pousada todos os dias chega o povo supersticioso ali daquela cidadezinha e vão lá beber sua bebidinha, comer alguma coisa e contar histórias de contos de fadas, de princesas, de castelo, de guerras. Mas veja bem, os contos de fadas são levados bem a sério nessa série, tá? Então não são coisinhas tipo Fada do Dente, são umas coisas meio tenebrosas assim. E um dos personagens que o pessoal mais gosta de contar a história se chama Quoth. Na verdade, a pronúncia é Quoth, mas é um saco falar isso enquanto você tá lendo, então, para fim de registro, aqui no vídeo vai ser Quoth, ok? Beleza? Combinado. Então a gente descobre que o Quoth, ele tá disfarçado de Colt. Desculpa, cara, mas não é um bom disfarce, não é um... Não é. E tudo muda ali na cidadezinha quando chega o cronista. O cronista, ele é um contador de histórias, ele é um colecionador de histórias, na verdade. E ele vai passando por várias cidades, pegando história de pessoas importantes para deixar nos registros oficiais. E aí ele tá ali, porque ele sabe que o Colt é o Quoth. Olha só que diferença maravilhosa. Mas ele sabe que o Colt é o Quoth e ele decide coletar a história dele, porque ele é uma lenda viva. Lembre-se que o Quoth está escondido, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe
por que ele tá escondido, mas ele tá escondido e ninguém sabe que ele é o Colt. Nisso o Colt fala pra ele que a história dele, ele tá disposta a dar um presente pra ele, essa história, mas que vai levar 3 dias pra contar. 3 dias e 3 noites, é muita coisa. Então esse livro aqui, ele vai contar 1/3 da vida de um cara que deve ter uns 22 anos agora no presente. Então viveu coisa pra caramba. O cronista fica espantado com essa afirmação dele, dizendo que essa história vai levar tanto pra ser contada, chega até a falar pro Colt: ninguém precisa de... Esse aqui é o meu cronista, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Ninguém precisa de 3 dias para contar uma história. Eu entrevistei Oren Velciter. Veja bem, Oren Velciter. Ele tem 80 anos e uma vida que vale por uns 200. 500 se você contar as mentiras. E ele me procurou. A história dele levou só 2 dias. Mas aí o Colt caga pra ele e fala: vai levar 3 dias se quiser, minha história é isso e ponto final. E aí ele vai e concorda. Então a gente começa a segunda parte da história. É o Colt contando a história dele quando era pequeno. E aí que o negócio vai pra frente mesmo. O Colt é um Edenahu. Edenahu é um artista itinerante que vai de cidade em cidade fazendo seus espetáculos, principalmente de teatro. E os Edenahus são os melhores. Entenda bem que o Edenahu não é essa trupe em específico. Eles são considerados ciganos aqui no nosso mundo. Então, a gente pode afirmar que todos os Edenahus são artistas de trupe, mas nem todo artista de trupe é um Edenahu, beleza? Então, beleza. O Colt conta a história dele quando era pequeno, ele morava com os pais dele, ali junto com a trupe, tinha os mágicos, os malabaristas, e o pai e a mãe dele eram cantores e atores, e eram os melhores. Então a trupe conhece o velho Ben, o Abent. Ele é um arcano, ele estudou na universidade, que é como se fosse um colégio tipo Hogwarts, só com mais pé no chão. E o Abent, ele vê que o Colt tem uma certa curiosidade, uma boa memória e começa a dar algumas aulas para ele sobre ciências, matemática, escrita. E o Colt, como ele é muito esperto, ele pega muito rápido. Mas o que mais interessa para o Colt é aprender a arte da nomeação, que aí dá o nome do livro, O Nome do Vento. A arte da nomeação nada mais é que uma mágica pura. Quando você sabe o nome verdadeiro de uma coisa, você tem total controle sobre ela. Então, aqui na mitologia do livro, o vento não é o nome do vento. O vento é uma coisa que nós usamos para chamar ele, mas ele tem um nome verdadeiro. E quando você descobrir, você vai poder controlar o vento. Muito massa. Então o Abent coloca o Colt aí nesse caminho para ir para a universidade e tudo mais, e o Colt fica empolgado, aprendendo tudo, colhendo tudo que ele tem para ensinar, e aí acontece uma tragédia. E aqui eu vou te dar um pequeno spoiler, mas sem esse spoiler não tem como contar a história do livro. Os pais do Colt e o resto da trupe são assassinados por um grupo chamado Chandriano. Os Chandrianos são 7 demônios, ainda não sabemos o que é o Chandriano, que aparentemente assassinou todo mundo porque o pai do Colt estava investigando eles, fazendo uma canção inédita e tocou em algum ponto que não devia tocar. Tanto que o Gris, um dos integrantes do Chandriano, quando o Colt chega e presencia a cena daquela chacina, o Gris fala para ele: os pais de alguém tocaram o tipo inteiramente errado de canção. E aí a gente fica no mistério. Porque o Chandriano, ele faz parte de contos de fadas. Eles são histórias que a gente conta para as crianças e de repente o Colt se dá de cara com eles. Os caras mataram o pai dele e aí, o que ele faz? A partir daí o Colt pequeno, com seus 8, 9 anos, ele elabora um plano. Ele vai para a universidade, vai aprender magia de verdade e vai poder combater o Chandriano. Mas até lá é um longo caminho, muito grande. O Colt tem um longo caminho até chegar à universidade, onde ele sofre pra caramba, chega a morar nas ruas, roubar pra viver, roubar comida, então é um negócio bem tenso, mas até que ele acaba chegando na universidade e lá ele vê que a magia não é só magia, a magia é uma ciência que tem que ser estudada certinho para poder fazer as coisas. E lá ele aprende que a maior magia ensinada se chama simpatia. Simpatia esquece esse negócio de pegar uma galinha e comer uva, pular 7 ondas, que não é nada disso aí. A simpatia é um negócio bem mais complexo. Ele consiste basicamente na fé. A fé ali é chamada de alar. No exemplo, ele mostra 2 moedas feitas de cobre e aí ele acredita que a moeda que eu tenho aqui na minha mão é igual a essa que está na mesa, por exemplo. E quando eu mexer a minha moeda, a sua também vai se mexer. Então é bem complexo, mas o Patrick Rothfuss consegue dar uma explicação muito legal que você fica pensando: caraca, isso é muito bom.
O legal da história é que a gente não pode esquecer que ela está sendo contada pelo coach lá na pousada. Então toda vez que entra alguém na pousada, ele interrompe a história no meio e se dane se você tava curtindo pra caramba aquela parte. Ele vai parar e vai começar a limpar a garrafa, servir o pessoal e contando ali mais ou menos como é que tá a vida dele ali no presente. E a gente vê que no presente ele é um cara bem cabisbaixo, um cara que não tem poder nenhum, um cara que não passa respeito pra ninguém. E a gente tá tentando descobrir ainda por que ele tá desse jeito. Por isso que a gente tá no livro 2, O Temor do Sábio. Ainda não tem previsão para sair o terceiro, As Portas de Pedra. Mas tá todo mundo infernizando o Patrick Rothfuss. Acho que até mais do que o George Martin. Porque o pessoal não conheceu ainda o Nome do Vento. Senão ficava lá cutucando o cara também. Gente, vocês têm que entender que é complicado pra caramba pra mim falar desse livro sem dar spoiler. Porque, tipo, é a minha série preferida. Então eu fico empolgado pra caramba de querer contar as coisas. Mas, por favor, de verdade, leiam O Nome do Vento, que você não vai se arrepender. Eu aposto que você vai pular direto pro Temor do Sábio, o segundo livro, e vai arregaçar. Eu tô lendo aqui O Temor do Sábio, acho que pela terceira vez, olha. Capa bonita pra caramba, tem 960 páginas, é 300 e poucas páginas a mais, mas vale muito a pena. Então, o vídeo vai ficar um pouco estranho, porque eu não falei muito sobre o livro, porque senão eu vou entregar toda a história aqui. Mas fica aí minha indicação, O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, livro bom pra caramba, você acha ele em promoção aí por R$25 na Submarino, na Saraiva, não sei. Compre esse livro e, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou dele. Entra lá nas redes sociais e me inferniza com isso que eu vou ter uma tonelada de teoria pra jogar em cima de você, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como sempre, se inscreve aqui embaixo, clique em gostei, compartilha com os amigos, comenta aí que eu gosto de trocar uma ideia. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!